Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre os rumos da economia brasileira, nós recebemos no Ponto a Ponto Marcos Lisboa. Ele que é doutor em economia pela Universidade da Pensilvânia, foi secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda entre 2003 e 2005 e é presidente do INSPER. Bem-vindo, doutor Marcos Lisboa, ao programa. Queria começar perguntando o que todo mundo quer saber. Como é que vai ser a economia brasileira esse ano? O governo vai conseguir, de fato, dar uma acelerada, mesmo diante dessas dificuldades que agora estão se revelando maiores do que a gente imaginava, para se aprovarem algumas reformas, como, por exemplo, a da Previdência? Eu acho que o jogo da economia vai ser decidido no Congresso, né? Como esse processo vai avançar. O Brasil teve um grande avanço de um ano para cá. Lembrar, em 2016, começo de 2016, o dólar estava 4, né? A inflação estava aí 2 dígitos, né? E estávamos no meio da maior recessão da nossa história, né? O que houve de lá para cá? E era um quadro difícil, porque era um quadro de... Olha, a pior combinação é recessão com inflação, o que levava a juros muito altos. Cenário externo... Não, era nosso. A culpa era nossa. O senhor acha que não tinha um cenário externo? Quando a gente faz os controles, quer dizer, o Brasil cresceu aí 4% nos anos 2000, era para ele estar crescendo 2, 2,5%, né? Pelas condições externas novas. Não uma recessão de mais 3% ao ano. Né? Tá. O que houve de um ano para cá? Quer dizer, uma crise dessa não se arruma com poucos erros, né? É preciso, de fato, um conjunto da obra impressionante de equívocos para levar uma crise desse tamanho, né? É a maior recessão da nossa história, né? Documentada, né? Mas uma componente importante é o tema fiscal. Quer dizer, as contas públicas estavam fora de controle, a dívida pública vinha crescendo significativamente de alguns anos para cá, né? O gasto público crescendo 6% acima da inflação nas 2 décadas, mas o processo foi muito agravado a partir de 2010, 2011, né? Por várias medidas que a gente pode detalhar depois. Então era claro que tinha um problema fiscal sério no governo federal e nos estados. Isso era sabido já em 2013, 2014, que o problema ia acontecer. Na medida em que você tem essa crise fiscal, você começa a duvidar sobre a solvência das contas públicas. Será que o Estado vai conseguir pagar suas contas? Ou será que vamos virar um grande Rio de Janeiro? Né? Essa é a dúvida que aparece. Porque ou a continuar como estava, ou é default da dívida, ou é a volta da velha inflação que eu experimentei quando garoto. Né? Qualquer desses casos é grave para o país. Os investidores, as famílias entendem o problema. Você passa a cobrar taxa de juros maiores no mercado, maior cuidado para produzir e para investir. O custo para as empresas aumenta, porque o custo do investimento, o custo do capital aumenta. Investe-se menos, produz-se menos. E o pior, o Banco Central, para evitar a inflação, tem que subir muito os juros. Então é a pior combinação que tinha. O que mudou de um ano para cá? Mudou o compromisso e o debate na sociedade para fazer um ajuste fiscal. Tá. Foi isso que mudou. Fez o teto. Fez lá o teto, está sinalizando uma reforma da Previdência, anunciou uma reforma da Previdência bastante significativa. Na hora que você... Olha, aquela probabilidade de dar problema no futuro caiu. Isso tem impactos hoje. Na hora que a probabilidade de dar problema amanhã se reduziu... Quais são os impactos? Quer dizer, os juros caem, inflação caiu, mas desemprego, por exemplo, aumentou. Mas não, está estabilizando. Ele está parando de piorar. Tá? Está piorando. Não, mas tem que separar, porque essa fase do ano sempre piora. Está piorando menos que seria o esperado. Tá? Porque essa fase do ano, o desemprego tem um comportamento ao longo do ano. Ele sobe, depois ele cai. Piorou também em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso. Não, isso sim. Agora, em relação à tendência que estava vindo, está estabilizando. Está estabilizando num patamar ruim. Um patamar ruim. E da mesma maneira que a atividade. Está parando de piorar, está estabilizando num patamar ruim. Tá? Em continuando as reformas, em de fato se concretizando o que se prometeu, esses juros é para baixo. A gente pode terminar o ano aí com juros de 8% ao ano, ou algo perto disso, né? Uma inflação baixa e uma economia recuperando parte do que perdeu. Mas para isso é preciso que essa agenda avance de forma consistente.
Tá. Eu vou lhe interromper para nós projetarmos aí 2 telas com gráficos aí de dados. Em comparação com 6 meses atrás, a população aí nessa pesquisa Ipsos se diz mais confiante 20%, um pouco menos confiante, muito menos confiante 51%. Ou seja, mais ou menos igual a 26%, que não é muito positivo. Então, a maioria da opinião pública aí aparece pouco confiante. Se bem que é bom lembrar, por exemplo, que nesse mesmo levantamento, em 2 regiões do país, no Sudeste e do Sul, o índice de confiança já dá uma reagida. Ou seja, ele tem um movimento ascensional em relação à medição anterior. No Norte, Centro-Oeste e no Nordeste é que o índice declina. Na segunda tela, sua capacidade de investir no futuro também, isso reflete mais ou menos aí um pouco mais da metade das pessoas, né, expressando sua pouca confiança. Então, para o espectador, para uma pessoa comum, ele se depara com uma série de indicadores, uma série de notícias, vamos tratar assim, que são mais ou menos, que colidem, que apontam em direções diferentes. Então, ele ouve falar e percebe juros cadentes, desemprego em alta. O índice de confiança que ele ouve falar também, que alimenta os investimentos, ou orienta os investimentos, um pouco, está melhor, mas declinou muito recentemente. De outro lado, ele ouve falar e recebe a notícia de que a balança comercial reagiu em março, um resultado surpreendente até, o melhor desde 1989, etc., a despeito da queda do valor das exportações de carne, por conta da famosa operação da Polícia Federal, carne fraca. Para onde o cidadão comum tem que olhar, né, em busca de indicadores que sejam antecedentes de processos que eventualmente vão ocorrer adiante? Olha, acho que, em primeiro lugar, todo mundo tem muita razão para estar pessimista, né? O estrago da economia brasileira é gigantesco, né? Não para na reforma da Previdência, né? É preciso... olha, é difícil imaginar piores condições adicionais para a nossa economia do que foram construídas nos últimos 6 anos, né? De forma generalizada. O que a gente está falando é a continuar a agenda fiscal séria, o governo equilibrando, o governo conseguindo, o governo e a sociedade, o Congresso, né, conseguindo pactuar um acordo, por exemplo, sobre a Previdência, que garanta que essas contas públicas nos próximos anos não vão ter mais sustos graves, como tivemos recentemente, né, a gente pode recuperar uma parte do que perdeu nos últimos anos. Mas agora uma pergunta focada nisso. Todos os dias também esse mesmo cidadão comum que está nos assistindo, ele ouve falar em recuos do governo com relação ao projeto original da reforma previdenciária. Qual é a reforma mínima capaz de produzir esse senso nos investidores de que isso vai ter um impacto do ponto de vista fiscal? Impacto suficiente? Você tem toda a razão, tem sido um ano muito difícil, né? Quer dizer, o governo teve avanços na sociedade, importantes em algumas áreas, mas teve recuos, sobretudo quando se defrontou com as grandes corporações, principalmente servidores públicos, né? Quer dizer, num ano que a gente está vivendo, como ano passado, a maior recessão, né, a maior taxa de desemprego, o governo concedeu reajuste para as categorias do topo dos servidores públicos, que não tem risco de desemprego. E repetiu isso no fim do ano. O governo perdeu e a sociedade perdeu. Alguns reajustes desses vão até 2018, alguns até 2019. Né? E a sociedade perdeu com a retirada das contrapartidas de acordo com os estados. E os estados que estão indo em processo falimentar. E o Estado chega na vida do cidadão. O Estado é que provê segurança, né? Provê saúde, né? A educação, sobretudo ensino médio, mas também em alguns estados ensino fundamental. Quer dizer, olha a situação do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros que estão na fila. Quer dizer, a crise fiscal é grave. E não adianta só a dívida. O problema de alguns estados vai muito além da dívida. O problema é folha de pagamentos. Uhum. Agora, doutor Marcos, vamos fazer um raciocínio bem realista. Quer dizer, vamos imaginar que o Brasil passasse por eleição direta. O senhor até dizia que só o senhor teve uma reunião lá com o PSDB antes de ter o impeachment, ou naquele momento que o senhor falava que a eleição direta seria a única forma de legitimar alguém para fazer as coisas. No entanto, ninguém que é candidato à presidência vai chegar na televisão e defender enfaticamente uma reforma como o Temer propôs. Tudo bem, então ele que não foi eleito tem a chance de fazer, só que o Congresso todo vai para uma reeleição ano que vem. E o que a gente ouve dos parlamentares é o seguinte, não dá para fazer, é um suicídio, né? Esse é o único tiro que a gente tem, porque é um tiro muito difícil de ser dado, não é isso? O senhor que já foi de governo, conhece, sabe, né? Olha, é o principal gasto público, longe.
né? E é o que mais cresce. O problema da Previdência não é o nível de gasto. Se fosse só um problema de estar gastando muito, aumenta imposto. O problema da Previdência não é gasto. É de projeção. É a trajetória desse gasto. E se o governo tivesse feito uma coisa que o Moreira Franco defendia, que era o seguinte: deixa como está, para quem entra, muda. Olha, não é sustentável. Isso não é sustentável? Não é sustentável. Não é sustentável. Voltando à questão de combinando com a Mônica, o que é o mínimo Olha, minimoro, ou seja, não, o mínimo indispensável? É a idade mínima? Não, O que aí eu acho que tem que conduzir a discussão de uma forma um pouco diferente que tem sido conduzida até aqui. E eu tenho defendido isso publicamente. Tem que trazer os números. Tem que trazer os números. Afinal de contas, quais são as projeções, os cenários, nos diversos cenários, de crescimento do gasto da Previdência nos próximos 10, 15 anos? Lembrando que o setor público é o grande buraco, né? Não só, privado também. Para o longo prazo. Então, primeiro. Segundo, qual é o impacto de cada medida? Idade mínima. Idade mínima. Por exemplo, qual é o impacto? Rural, qual é o impacto? E aí, trazer os números à tona ia permitir exatamente responder isso. Olha, não queremos mexer no BCP, né? Por alguma razão. Ou queremos mudar a regra de transição. Bom, quanto vai custar essa nova versão? Como é que faz para compensar? Aumenta a idade mínima? Ou aumenta algum tipo de tributo? É suficiente? Quer dizer, está faltando um pouco mais de dados, né? Para o debate ficar organizado, e nós tomamos uma decisão chegar mais num ponto de consciente. cela. E chegar num ponto, fala assim, olha, não queremos prejudicar os mais pobres. Bacana. Queremos garantir que a Previdência exista. Quando fala que a reforma é impopular, ela é difícil em todo o país. Mas a reforma é necessária para salvar a Previdência. As gerações novas não vão encontrar a Previdência. A reforma não é um mal, a reforma é para viabilizar, perpetuar a Previdência e evitar que a geração dos nossos filhos tenham, por exemplo, uma crise como a que nós experimentamos nos anos 80. Né? Quem quer passar pelos anos 80 de novo? Né? Então, a reforma é mais do que necessária. Como fazer uma reforma que cuide dos mais pobres? Faça uma transição. E transição vai ter injustiça, não tem como. Vai ter pessoas que se aposentaram com uma regra muito mais benéfica do que pessoas que vão se aposentar com uma regra muito menos benéfica pela tradição dos direitos adquiridos. Né? Agora, todos nós temos que compartilhar sacrifícios. O que me deixa preocupado porque ainda que vários grupos entendam a necessidade, os números ajudariam a que fosse mais entendido, falam, não, comigo não. O meu caso é diferente. Não, eu não. Todos nós temos que arcar com algum tipo de sacrifício para viabilizar a manutenção da Previdência Social e retirar o país, ajudar a tirar o país dessa grave crise. Mas mesmo grupos que apoiaram o impeachment, que apoiam uma agenda chamada liberal, estão contra a reforma da Previdência. As lideranças desses movimentos falam que apoiam sem parar, até já avisaram o governo, ou seja, não é só uma resistência localizada em grandes corporações de funcionários públicos, ela está disseminada. Mas isso está geral, quer dizer, primeiro a gente criou uma tradição no Brasil da concessão de benefícios e privilégios, de forma disseminada. Né? Desoneração para cá. Isso acabou, né? O governo deu uma cortada, né? Está enfrentando parte disso aqui. É um Estado distributivista por excelência. Por excelência, que sempre foi, mas ficou muito maior de 2009 para cá. Né? Créditos subsidiados, uma escala que eu nunca assisti na minha vida. Né? A complexidade do sistema tributário brasileiro, que já era imensa, tornou-se quase que insuportável para as empresas. Né? Mas é isso, porque tem uma empresa que paga um imposto aqui, a outra paga lá, tem um subsídio aqui, tem um incentivo. Isso gera essa imensa complexidade institucional do Brasil. Isso é parte do problema. Né? E agora, isso acabou gerando essa sensação de que, olha, não, comigo não, o meu caso é diferente. Não, vamos fazer reforma da Previdência. Aí as empresas apoiam. Agora vamos rever os incentivos fiscais. Não, peraí, calma aí. Comigo não. Né? Não, vamos mexer na Previdência do setor privado. Setor público, tudo bem. Vamos mexer na aposentadoria dos servidores estaduais. Não, comigo não. Vamos mudar desde que não mexa em mim. É isso. Quer dizer, é um comportamento oportunista dos grupos que deveria ser constrangedor. Né? Eu estava ontem num debate com o secretário do governo da Fazenda e lembrei de uma coluna que eu fiz algum tempo atrás, lembrou na história da Blitz alemã em Londres, né? Que foi aquele país pequeno, a Inglaterra, relativamente à Alemanha, que dominou metade da Europa, nazista, aquela tragédia, e a Inglaterra resolveu encarar a encrenca, ainda bem para todos nós. E foi bombardeada meses seguidos. Algumas famílias da aristocracia, né, fugiram de Londres, foram ficar no campo, né? Foram se refugiar na sua casa de campo. A família real inglesa não. Ela ficou em Londres. O palácio foi bombardeado algumas vezes. E eles visitavam os escombros. Aliás, eles também tinham um cartão de racionamento com o resto da população. Então o senhor está propondo que o Temer entregue a Previdência dele? Eu estou propondo que a nossa elite... Fazendo uma piada aqui. Eu acho que a nossa elite devia ser constrangedor
a parte da elite falar, não, eu não quero fazer parte Vamos da elite. falar isso um pouquinho. Eu queria, sempre que se fala de reforma tributária, tributo, sustentabilidade do Estado, financiamento do Estado, o governo não propõe, mas muitos estudiosos falam sobre o famoso imposto sobre distribuição de lucros e dividendos. Até o senhor já se posicionou, mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho aqui. Por exemplo, a gente tem a justificativa de que as empresas já são tributadas, portanto, você já tributou o lucro, você não vai tributar uma segunda vez. Mas um estudo do IPEA, com números da OCDE, mostram que vários países têm... A Alemanha tributa o lucro em 30%, os dividendos dos donos, para simplificar, né, dos acionistas, 26%. Áustria, 25% lucro, 25% os dividendos. Bélgica, 34% lucro, 25% os dividendos. Chile, França, todos tributam tanto o lucro das empresas quanto os dividendos que são distribuídos para os seus donos. O Brasil é o único que não. Um tributo que existia até 1995 e foi retirado. E os estudos dizem, do IPEA, diz que poderia render 43 bi por ano, esse tributo, se fosse de 15%, e a Câmara já tem um outro estudo que fala de 30 a 60 bi, aí varia pela alíquota, varia por quem você vai pegar. Isso não seria uma boa contribuição? Por que ela não é feita? Não, eu acho que é o seguinte, o mundo está convergindo, eu acho que a distorção tem uma distorção, mas não está onde as pessoas acham que está. Quer dizer, o Brasil optou por um modelo meio peculiar de substituição tributária. Então, você, ao invés de cobrar cada um imposto, você cobra de um ponto da cadeia. É assim, várias cadeias produtivas. É mais fácil para o fisco. Então, o fisco no Brasil prefere cobrar diretamente das empresas do que cobrar da pessoa física para evitar sonegação. Por que você não pode cobrar dos dois, como outros países? Não, o que importa é a alíquota final. O que interessa, eu prefiro. A alíquota final do Brasil é bem mais baixa, mais ou menos, por essa tabela. Mais ou menos. A tabela efetiva, você tem a alíquota oficial e tem a alíquota efetiva. A alíquota efetiva, como é que os países do mundo estão indo? Eles estão reduzindo cada vez mais o imposto cobrado sobre as empresas. A alíquota efetiva tem caído. Tem país que está dando susto. Pega a Holanda e outros países, a alíquota efetiva está chegando a 17% na pessoa jurídica. Tá. E aí tributa. Aí o que for a alíquota de imposto de renda, 30%, 35%, quando distribui. Qual é a vantagem disso? Você não tributa o lucro retido para investimento. Sim. Você tributa o lucro quando ele é distribuído. No Brasil você faz o contrário. Parece muito mais lógico isso. Agora, vou lembrar que no Brasil tem alíquota de 40% na pessoa jurídica, né? Alíquotas grandes, quando você soma imposto de renda mais a contribuição social sobre o lucro líquido. Sim. Né? Então, eu acho que seria melhor um modelo que reduz a alíquota sobre a pessoa jurídica e aumenta. O impacto sobre a arrecadação é baixo. Esse número é baixo. Dado o tamanho do extrato, é baixo. O tamanho do extrato que a gente Por que é baixo? Me dá uma dimensão. O nosso déficit está em 170 bilhões. Mas 40 em 170. Já ajuda um pouquinho, mas assim, se for 40, né? Se for 40, se acabar dando 40 mesmo, ajuda um pouquinho. Mas assim, o nosso problema é muito mais grave. E o problema no Brasil não é o nível de gasto ou de receita. O problema é que o gasto vai continuar a aumentar. Você pode botar esse alíquota 40, aí você pode passar para 60. Porque se tivesse parado, você botava esses 40, mais 40, mais 40. Agora, o Brasil tem outra peculiaridade. Nós preferimos tributar mais impostos indiretos e menos sobre a renda. As nossas alíquotas todas de imposto de renda são baixas no Brasil. Todas as alíquotas. Então podemos reduzir os impostos indiretos e aumentar o imposto sobre a renda. Ou manter como está. A arrecadação não vai crescer tanto assim. O Brasil já tem uma carga tributária muito alta para um país com seu grau de desenvolvimento. Tá? Então, países como o Brasil têm carga tributária de 28%, 26%. Países desenvolvidos. O Brasil tem uma carga tributária já de país desenvolvido. Sim. O que ajuda a gente a ser subdesenvolvido. Você está dizendo, em outras palavras, que para criar um tributo desse, necessariamente seria importante diminuir o tributo sobre as empresas. Diminui um pouco sobre o lucro das empresas, aumenta um pouco isso. Investimento. Agora, a grande distorção, por incrível que pareça, não está nas empresas de lucro real. Aquela que declara imposto, que tem lá, que paga o imposto calculando lá, bonitinho. Lucro presumido. É o lucro presumido. É o simples. A nossa distorção, grande distorção, está nessas exceções tributárias. Aí o problema é muito maior. Quer dizer, não existe um regime como o simples em outro país do mundo, dessa magnitude, com esses valores, para prestadores de serviços. Porque algumas categorias podem ter o simples, e aí pagam quase nada de imposto, aí a alíquota é incomparavelmente menor, e outros prestadores de serviços, com o mesmo tipo de qualificação, né, pagam alíquotas imensas se são contratados por uma empresa. Eu vou pedir licença para apresentar mais 3 telas agora, e ouvimos aí seus comentários. Uma pesquisa CNI-Ibope recente, combate à inflação. Em março, 72% desaprovando, mas a despeito da inflação está cadente, né, já há algum tempo. Na segunda tela, a aprovação também com relação à taxa de juros. A desaprovação aí 80%, embora os juros tenham sido reduzidos nesse período. E
Última tela, nesse bloco, aprovação e desaprovação dos impostos. E aí a desaprovação de 85%, e se alguém falar, se alguém ouvir a sugestão, a pergunta da Mônica, se cria impostos aí... Não, mas daí é para 70 mil super ricos brasileiros, não é para toda a população. Um problema sério. Do ponto de vista de política econômica do governo Temer, tem a agenda das reformas do governo, tem algumas medidas de microeconomia, por exemplo, a distribuição do recurso do FGTS, etc. e tal, que foi bastante importante e atingiu um grande contingente. O que mais pode se esperar ou o governo pode fazer até o seu final? É isso? Só a agenda já se exauriu no seu entendimento? Não sei se aí é a agenda da política. Diz o seguinte, para permitir que essa economia volte a crescer de forma sustentável, tem muita coisa a fazer. O estrago foi feito não há pouco. Né? Por exemplo, corrigir todas as distorções tributárias. Né? Começando com as exceções. Quanto tempo vai demorar para corrigir todos esses incentivos e distorções que foram criados? Também você não pode... a empresa se instalou num lugar que é economicamente não viável, né? Mas porque tinha um incentivo. Você vai cortar o incentivo imediatamente, vai quebrar a empresa. Mas a culpa é você, mas essa era a regra do jogo. Né? Como é que você faz uma transição para essas distorções? Quer dizer, os incentivos foram utilizados para instalar as empresas onde elas não deveriam ter se instalado, em muitos casos. Né? Porque não é economicamente viável, é caro, fica longe do grande centro, fica longe do mercado. O BNDES já travou a liberação de crédito. Mas como é que você faz a transição? Como é que você corrige? Quantos anos demora para corrigir essas distorções? Será que um regime de uma transição de 10 anos seria suficiente para isso? As questões tributárias. O Brasil está um caos a estrutura tributária brasileira. A quantidade de regras, de exceções, de casos particulares. Não é à toa que nós temos esse contencioso tributário imenso, que não existe em outro país. Um investidor, mundo real, fábrica, olha o Brasil e fala assim, vem cá, que país é esse? Como é que tem? Aí você vai explicar que os tributos são complexos, a interpretação muda, tem regrinhas diferentes de Estado para Estado, de tipos de tributo para tributo, que a gente não tem de fato o imposto sobre valor adicionado, a gente tem uma coisa meio caótica. Então tem que ser... O importante é a sinalização. Não, mas isso é uma agenda imensa pelo tamanho do estrago que foi feito. A mesma coisa na parte trabalhista, perguntou o emprego. Emprego no Brasil vai sofrer. Se a gente tem a legislação trabalhista que a gente tem, né, com a insegurança sobre o que acontece quando essa relação termina, né, com as ações, esse volume de ações imotivadas que acontece, a dificuldade de interpretar a regra, as obrigações incríveis, é um nível de detalhamento que torna quase um pesadelo você cumprir a legislação trabalhista. Sim. E varia de categoria para categoria. Você olha esse contexto trabalhista, você vai querer fazer um negócio do Brasil que gere muito emprego? Doutor Marcos, a gente vai precisar chamar mais um breve intervalo, mas eu vou fazer uma última pergunta desse bloco. Dá para chegar até o fim do ano sem aumento de imposto ou as indiretas que o Henrique Meirelles está dando vão se realizar? O problema é o seguinte, o problema é tão grande, o tamanho do desafio é tão grande que vai ter que fazer muita coisa. E vai depender muito da reforma da Previdência. Agora, se essa reforma vem sem os números, se a discussão vem sem os números... Ainda que exista uma reforma, dá para chegar e fechar até o fim do ano sem aumento? Difícil, deixa eu dar um número para vocês, que é o número que... se nós fechássemos... Até aquela expressão americana, shutdown, ficou famosa quando deu o conflito lá do Clinton com Gingrich, em 93, né? 92. Que fechou o governo. Fechou, mandando todo mundo para casa, apaga a luz, nada funciona, não tem Polícia Federal no aeroporto, não tem aeroporto, não tem remédio no hospital. Aliás, o hospital está fechado. Se fizer isso, o governo só economiza 140 bilhões. Esse é o tamanho do problema. O resto são todos recursos que já estão vinculados, amarrados, regras específicas. Né? É só isso. Então, a promessa do governo de cortar 40 bilhões é gigantesca. Tá? Ela é muito significativa. Tela para nós termos mais tempo aí nesse terceiro bloco. Evolução do PIB 2016, projeção para 2017. Em primeiro lugar, a projeção é essa mesma, sua projeção, isso aí o Ministério da Fazenda divulgou aí recentemente, a sua projeção é essa, de fato. E a segunda pergunta, já deixando encadeada, o quanto essa agenda de transformações que você apontou, muitas ainda necessárias, você chegou a assinar com um período de 10 anos, uma década aí para recomposição de um perfil razoável da economia brasileira. A pergunta é o seguinte, você acredita que parte dessa agenda de
recuperação ou de medidas que propicia a transformação, a recuperação da economia, vai estar presente na agenda dos candidatos a presidente em 2018? Esse é ótimo. Então, começando rapidamente, uma adivinhação sua. Eu sou economista meio diferente, costumo dizer. A gente tem que convidar minha mulher, a Zena Latif, que é a macroeconomista. Né? Faz adivinhação em casa. É mais do que isso. Né? Mas eu estou mais preocupado com o crescimento de longo prazo. A minha agenda no debate sobre economia tem sempre sido: será que nós vamos voltar a crescer? Será que a próxima geração vai assistir uma nova década de 2000 ou vamos viver os anos 80? Essa é a minha preocupação. Né? São as condições de crescimento. Segundo, por mais que eu tenha sido crítico, e eu sou muito crítico, de todas essas distorções que foram criadas, que prejudicaram a produtividade, né? E de um setor privado que tem que fazer a minha culpa também, porque teve o azar de encontrar um governo que atendeu a todos os seus pedidos. Né? Era impressionante. Não consigo competir com o coreano, me dá uma ajuda aqui, protege aqui, faz isso. Quer dizer, essa responsabilidade aqui ela é compartilhada. Foi o usuário das bondades irresponsáveis. Isso. Vamos lá, vamos combinar que em 2010 e 2011, né, tá todo mundo aplaudindo, achando muito bacana essa agenda. Né? Agora, vamos lá. Assim, tem um livro fantástico do Rajan, que é um ótimo economista dos Zingales, que é Salvando o Capitalismo dos Capitalistas. Né? Você está me falando, estou me recordando de uma notícia que eu dei quando a Dilma ainda estava estável no cargo e que começaram muitas críticas a ela, e era o seguinte: ela está louca da vida com fulano, que eu não lembro mais, empresários, porque fez tudo que eles pediram. E agora eles ficam se reunindo para conspirar contra ela. É um pouco isso que dá, né? Ter uma equipe que não entende de economia. Né? Acha que o caminho é esse, e dá bobagem, né? Como deu. Né? Isso é bola cantada. Corroborando a sua... Agora, eu acho que para desfazer isso não pode ser abrupto. O trauma de uma mudança abrupta pode ser imenso para o setor produtivo e para as empresas. Então, comércio exterior, estrutura tributária, todas as questões dos incentivos, regras longas para que o setor privado possa se ajustar. Essa agenda vai estar... Não sei. Acho que imagina que vai estar na agenda dos presidenciáveis? Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Mas o Brasil, até hoje, nós fizemos reformas, não que tivemos debates, e a Serad resolveu, olha, daqui... A Inglaterra teve com a Tati, você pode gostar ou não gostar, mas teve um debate, fiz nos anos 70, olha, a Inglaterra está decadente, eu tenho uma agenda, minha agenda é essa, ela foi eleita, fez a agenda dela. A Austrália teve. A Austrália tinha problemas também de baixa produtividade, era uma economia muito complicada nos anos 80, descobriu que era o país da OCDE com o menor crescimento da produtividade e fez uma agenda muito mais suave que da Tati, muito mais suave. A Austrália não sabe que é recessão. São parlamentaristas, não tem essa coisa da eleição presidencial. Sei, mas o debate aconteceu, pode ser. Agora, os Estados Unidos já teve eleição presidenciais com debate, né? Vão para cá. Recentemente o debate não é de bom nível. O debate era melhor antes. O senhor não chegou a dizer, se não me engano, numa reunião lá do PSDB na época do impeachment, que só um governo eleito poderia fazer? Então aí, olha só. Como é que é? Ou eles... Com essa agenda de reforma, você acredita mesmo que algum governo eleito... Não, mas ou seja, se o senhor achava isso, ainda acha, esse governo não vai conseguir, ou não. Eles não entenderam bem. Não, acho que aí é o seguinte, eu não sou cientista política, eu tenho que perguntar para o Antônio aqui o que faz. Na minha ingenuidade, eu sempre evito falar de política, em particular. O papel do economista é dar os dados, é dar as opções. Quem vai decidir qual é o caminho melhor? Você fala, o debate da Previdência deve dar os dados, escolhe. Né? Numa reunião fechada, eu tirei o chapéu de economista e falei como cidadão. Né? Como cidadão, eu prefiro que esses temas venham com um debate. Eu acho que o debate ajuda. E com uma legitimação. Agora, as pessoas acham que talvez não, que o mundo... Eu não entendo. Aí, a próxima vez, conversa com o Antônio, ele explica melhor isso aqui. Agora, eu, como cidadão, preferia um processo em que tivesse debate desses problemas, os números são trazidos. Preferia que o debate da Previdência, os números estivessem aí. A reforma da Previdência é boa para a sociedade. Mas não significa que você não acha imperioso ou tentar fazer essas reformas agora, nesse governo de transição. Mas com clareza sobre os números, com as implicações. Né? Nós, os técnicos, temos que levar os números e dar as opções. E qual é a sociedade? Está faltando isso para o debate. Eu acho que está faltando isso. Está faltando debate. É um debate que as pessoas estão com contabilidade criativa de novo. Aí torce para cá, torce para lá. Como assim, por exemplo? Não, tem déficit, não tem déficit. Tem um déficit imenso na Previdência. Imenso e crescente. E o problema pior do que o déficit, porque déficit resolve com imposto, no princípio. Sim. É a trajetória do gasto. Foge do problema para transformar isso numa agenda que não tem problema. O Rio de Janeiro, durante anos, tinha uma contabilidade fantástica, que dizia que ele tinha baixo gasto com o pessoal. Né? Quebrou. Quer dizer, essa criatividade que os números... quebrou pela questão dos royalties, pela questão da recessão, as receitas... Não, é pessoal.
Os estados são quebrados por causa de despesas com o pessoal. Mas houve uma queda de receita significativa? Não, mas é que tá. Não, mas assim, o Rio de Janeiro financiou Previdência com royalties de petróleo. Sim, já é um erro. Isso é inacreditável. A Previdência do Rio começou a quebrar no fim da década passada. O governo teve que capitalizar. Aí o Rio de Janeiro, ao invés de enfrentar o problema da Previdência, já no começo da década, muito antes da recessão chegar, começou a vender os royalties futuros de petróleo para financiar os gastos correntes. Em 2013, os estados pegaram aval da União para emitir dívidas e gastaram. Então agora o Rio não tem royalties de petróleo, não tem como emitir. Os estados têm dívida que assumiram e o dinheiro já foi. Então a despesa aumentou por um lado e a receita caiu em parte por culpa exclusiva do Rio de Janeiro que vendeu os royalties de petróleo. Depois se apropriou dos depósitos judiciais de partes privadas. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né, fizeram essas medidas. Então, ao invés de enfrentar o problema fiscal, vem uma criatividade, vem assim, qual é a medida criativa para usar para deixar o problema para o próximo governo? Né? E são receitas que acabam, né, vamos dizer assim. Não, que acabam não, que agravam. É uma bomba relógio. Você está agravando. Desculpe a todos nós já tivemos pessoas próximas que passaram pela doença, mas o que nós temos é um câncer. Dá morfina, tira a dor. Sim. Né? Tira a dor. Agora não resolve, a doença vai aumentar. Quanto mais se demora para enfrentar o problema da Previdência, ou da folha de pagamentos dos servidores dos estados, mais a população envelhece. E a população está envelhecendo a um ritmo muito alto. É dos ritmos mais rápidos de envelhecimento nos países dos quais nós temos dados. Tem a Coreia, tem a China. A gente está ali, dos países mais rápidos de transição. A nossa população, idade idosa, cresce 3,5% ao ano. A população que trabalha cresce 0,7%. E vai crescer 0% na década que vem. E depois vai diminuir. Né? Então nós vamos ter muitos idosos sustentados por poucos. Vamos resolver esse problema, porque, e aí voltando ao seu ponto sobre a agenda, ela é de longo prazo. A da Previdência também é de longo prazo. Mas essas agendas têm impacto hoje. Sim. Se o país entra uma trajetória fiscal sustentável, volta investimento, custo de capital cai, juros caem, sem subir a inflação. Se a gente começa a fazer uma agenda boa de reformas que melhora a produtividade, cresce. Vamos pegar um exemplo. No começo lá de 2003, fizemos poucas reformas que a gente conseguiu fazer ali, né? De crédito, consignado, patrimônio de afetação. Conseguiram fazer uma reforma da Previdência? Do setor público. Cobrar. Tem várias coisinhas bacaninhas ali. Consignado, que é a medida de uma página e meia, criou o maior mercado de crédito pessoal do Brasil, com juros que era 1/3 do que costumava ser. A alienação fiduciária, quando acertou o problema do automóvel para a retomada, caiu também. O menor juros e permitiu o mercado de automóveis ter um forte crescimento na década passada. Depois vieram essas medidas de estímulos, aí é crescimento pela razão errada. Né? Quer dizer, poucas medidas lentas, uma agenda serena, lenta, de reduzir tudo isso que é empecilho, que atrapalha as empresas fora da fábrica. A complexidade tributária, a complexidade trabalhista, as regras que induzem comportamento indevido. Nós temos regras que induzem um trabalhador a querer ser demitido se a economia está bem. Porque recebe o fundo, recebe a multa, e se a economia está bem, arruma emprego. Aí as empresas deixam de investir na qualificação do trabalho, investem menos do que investiriam. É um país peculiar em que a taxa de desemprego, a rotatividade do trabalho aumenta quando a economia está bem. Os pedidos de seguro-desemprego aumentam. Quer dizer, a gente está dando incentivos errados para a sociedade. Né? Vamos criar uma agenda, vamos chamar uma agenda republicana. Né? Tratar os iguais como iguais, regras simples, melhorar esse ambiente institucional, reduzir esses incentivos aos comportamentos oportunistas. Em certa medida, não deveria surpreender tanto comportamento oportunista assim à luz do dia. Não, eu não quero a reforma da Previdência. Comigo não. Eu tenho estabilidade do emprego, eu ganho muito mais do que a renda média brasileira, que está aí R$3.000, pouco mais, por mês. Eu ganho 10 vezes isso, 20 vezes isso. Tenho estabilidade, tenho aposentadoria integral e eu não quero participar desse ajuste. Mas você é uma das causas do problema. Como é que não quer participar? Porque nós e aí eu acho que o governo passado tem uma responsabilidade grande por isso, porque ele colaborou com essa infantilização da sociedade. O caminho de ganhar dinheiro é bater em Brasília. Né? O caminho de obter alguma meia entrada é bater em Brasília, ou bate no governo estadual. Né? E eu vou ganhar algum benefício. Você joga fora os méritos para a economia de mercado, que é a competição, que é meritocracia, a empresa bem-sucedida cresce, a empresa mal-sucedida quebra, mas é isso que faz crescer a produtividade, é isso que gera emprego.
né? Então, eu acho que tem uma agenda republicana de resgatar esses valores, né? Regras iguais para todos, melhorar o ambiente de negócios, permitir que o empresário possa empreender, né, possa executar, que não seja um problema desembaraçar a mercadoria no porto. E a justificativa de que tudo isso foi feito, ou uma boa parte disso foi feito, porque existia uma crise internacional e era para o país não afundar e naquele momento era necessário fazer isso? Eu acho que mostra o primarismo da economia. Contracíclicas. Mostra que, de fato, é constrangedor o que foi feito. Uma coisa é medida contracíclica, né? O que foi feito tem medidas. Eu não consigo... Eu explico para o investidor internacional a medida, é embaraçado com o meu país. Porque não para de pé tecnicamente, né? Tem várias. O Fundo Soberano, a maneira que foi desenhado... Alguém ouviu falar... A impressão que dá é o seguinte, O senhor fala de medidas a partir de 2009. Sobretudo 2008, 2009. Se a gente escreve para alguém Fundo Soberano... Que era o Henrique Meirelles que participou também. Era o presidente do Banco Central, a equipe da Fazenda era outra. Então o senhor acha que... Tá, mas ele participou ativamente. Eu não sei os detalhes. Nós estamos mais ou menos nas mesmas Não, mãos. Não, de jeito nenhum, não tem comparação. Porque ele participou, na verdade, das medidas anticíclicas. Não tem comparação. Tá. Não tem comparação ali. Estou falando das medidas com o Fundo Soberano, por exemplo. Eu vou explicar. A impressão que dá é que alguém ouviu no rádio de manhã, eu sou velho do tempo rádio, que tinha um tal Fundo Soberano na Noruega. Não, mas o rádio achou uma ideia muito legal. E ele fez a medida, sem conhecer nada tecnicamente que é isso. Eu ouvi falar conteúdo nacional, uma política bacana, que alguns países usam em casos especiais, aí sai fazendo conteúdo nacional sem entender nada do que está fazendo. E pior, volta e meia tem um problema grave aqui, ao invés de resolver o problema, faz um puxadinho ali para corrigir. Não, eu preciso disso para compensar. E aí vai criando esse sistema completamente complexo e difícil de desmontar. E, infelizmente, chegamos ao fim, a gente estava adorando aqui, já estouramos o tempo. Queria agradecer a sua presença aqui no Ponto a Ponto. Aí eu agradeço, obrigado. Obrigado pela presença. Entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews, ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência. Até semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.